Muito bem, aqui então o nosso layout do quadro para carregador portátil BID. Temos aqui o layout definido do nosso quadro de alimentação, contendo um disjuntor bipolar curva C de 20 amperes, um IDR 40 amperes tipo A para corrente contínua e dois DPS 275 volts da stack, formando todo o conjunto stack, mantendo somente uma marca de componentes. E temos também o nosso borne de terra para ficar na espera do aterramento. Então aqui a gente já tem o layout definido. Vou pausar o vídeo aqui. Vou voltar com o vídeo um pouco mais adiantado, mostrando as conexões que serão derivadas do nosso disjuntor para o IDR, sucessivamente para o DPS. É para um carregador portátil de 3,5 kV, carregamento leve para residencial deste carro elétrico, que farei a instalação no dia seguinte. Já vou montar o quadro, vou colocar a tomada na lateral para ficar na espera, simplesmente para chegar no local, passar a fiação de alimentação, alimentar esse quadro, consequentemente alimentar a tomada que irá fazer a conexão do carregador portátil para carregar o veículo elétrico. Vamos lá. Então aqui, avançando um pouco mais no vídeo, fizemos a distribuição das fases RS, Teremos o 220 volts entre fase e fase. Aqui já temos a saída. Digamos que essa é a fase R, a preta. A saída da fase R, fazendo o jumper aqui na entrada do IDR, jumpeando no DPS. A fase S vindo aqui, entrando na segunda entrada do IDR, jumpeando para o outro DPS. Então já temos feito esses jumpers com cabos de boa qualidade, marca SIL, reconhecidas no território nacional inteiro, marca de qualidade, disjuntores de marca de qualidade, todos stacks, todos devidamente crimpados. Eu costumo crimpar sempre uma matriz a menos, utilizando alicate crimpador. Esse terminal amarelo geralmente é para 6 milímetros. Eu crimpo a ponta deles com a matriz 4 milímetros, para ficar bem apertado mesmo e não ter o risco de soltar esses terminais, Soltar, que às vezes pode se prender aqui dando aperto, mas o fio ele solta do próprio terminal, que já aconteceu comigo. Então, devido a isso, eu sempre crimpo com uma matriz a menos em qualquer quadro de distribuição que eu faço. Então, foi feito isso. Isso aí é um toque que eu dou, para o pessoal que faz montagens. Eu adotei essa tática, esse método de crimpar sempre uma matriz a menos, para dar um torque melhor, dar um aperto melhor, E falando em torque, todos esses bornes aqui foram apertados, com 2,5 metros, de 2,5 Newton metro de torque para cada borne apertado aqui, Eu coloquei ajustado na minha parafusadeira, parafusadeira DeWalt que eu tenho aqui. Já ajustei para 2,5. Na verdade, eu coloquei 3 newtons metro de torque para cada aperto aqui. E depois eu ainda confirmo na chave, para sempre manter o padrão de aperto em todos esses bornes aqui. Esse dado que eu estou passando, 3,5
Newton-metro de torque, recomendado pelo fabricante STEC, tá? De disjuntores 32 amperes para baixo. Então são coisas que eu não estou dizendo não, isso aqui está no manual do próprio fabricante, ok? Então aqui eu vou avançar um pouco mais o vídeo e volto com ele um pouco mais adiantado. Muito bem, aqui, conforme podem ver, eu alterei a posição desse barramento de terra que estava na parte superior do quadro, coloquei para baixo. Por quê? Porque eu percebi que se eu colocasse ele aqui em cima, os cabos que seriam da saída deste DPS teria que dar uma grande volta para chegar até aqui. E quanto menos tivermos de cabo saindo do DPS em sentido ao barramento de terra, é melhor. É aconselhado até 30 centímetros. Quanto menor este caminho, melhor. Não está fazendo nenhuma espiral. A gente só fez um detalhe aqui para poder acomodar melhor esse cabo. Então agora o barramento de terra ficará na espera do fio de terra que entrará por aqui, né, que sairá lá do barramento de equipotencialização geral, que está situado no quadro de medição da residência. Então, vai haver lá um barramento de equipotencialização, aterramento modelo TNCS, né, reconhecido por norma. Então, o fio verde do cabo elétrico PP, ele sairá daquele barramento lá do quadro de medição em sentido a essa caixa de disjuntores. O quadro de medição até essa caixa de disjuntores, que é exclusiva para o carregador do veículo elétrico, haverá 10 metros de distância de circuito de uma caixa de medição para essa caixa de disjuntores exclusiva. Então, ok, né? Este cabo ele terá uma seção transversal de fiação de 4 milímetros quadrados, né? Para cada via, duas vias de terra, duas vias de fases e uma via de terra, certo? Então, super de boa, sendo que pelo dimensionamento, até um cabo elétrico de 2 milímetros quadrados daria para alimentar normalmente aquele carregador veicular que eu vou poder estar mostrando logo a seguir. Então, eu já coloquei esses cabos que sairão do medidor com 4 milímetros quadrados, para a gente ter uma folga, né, no nosso dimensionamento. Esses cabos, mais uma vez, foram cabos de ótima qualidade, utilizados juntos, que irão chegar com a energização do quadro. São cabos de marca reconhecida, marca SIL. Esses cabos aqui são cabos elétricos flexíveis, marca SIL, de 6 milímetros quadrados, né? Eu preferi usar esses cabos maiores, com uma bitola de fio, com uma seção transversal mais elevada, justamente para a gente ter essa folga no dimensionamento. Eu gostaria de poder utilizar barramentos tipo pente, né? Só que nessas condições que temos aqui fica impossível, porque, como podem ver, a diferença de tamanhos dos componentes é muito grande, não são todos do mesmo tamanho. Em alguns modelos que eu já fiz, a gente, por exemplo, tem todos da mesma medida. Aí fica fácil a gente utilizar o barramento tipo pente. Como não temos essa possibilidade, estou fazendo jumpers, porém jumpers, que são essas voltas, né, chamado de jumpers, da língua inglesa jumper, é pular, esses pulos, né, de um componente para o outro, eu estou fazendo com seção transversal maior do que eu poderia estar fazendo, justamente para a gente ter essa sobra de alimentação, né? Eu vou focar um pouco mais nos componentes. Aqui temos o disjuntor curva C bipolar, 20 amperes. Aqui temos o IDR específico para corrente
contínua. Você pode ver que é um IDR específico. Tem esse tracinho aqui, ó. Tem este... Aqui, ó. Temos este símbolo de corrente alternada, mais corrente pulsante contínua, né? Então, este aqui é o IDR apropriado para a instalação de quadros elétricos específicos para carregadores veiculares. Aqui temos DPS 275 volts, UP de 1,5, classe 2, que é o correto para ser instalado em quadros secundários, quadros de energia específicos, né, para equipamentos, 40 kA. Lá, como é uma área residencial, várias casas, esse aqui atende muito bem, de 40 kA. 275 volts, o próprio fabricante no manual ele menciona essa especificação. Eu poderia estar colocando de 175 volts? Sim, claro, poderia. Ficaria uma proteção mais refinada, mas essa proteção já é o suficiente, pois ela é até indicada no próprio manual do carregador, como eu já estava vendo anteriormente. Então, eu vou pausar o vídeo e volto um pouco mais avançado aí. Bom, aqui a gente tem a lateral do quadro de energia. Foi marcado aqui os milímetros necessários para colocar este plug de tomada 20 amperes. Ele vai ser colocado aqui, eu vou abrir um orifício nessas medidas e vou colocar este plug fêmea de tomada conectado na lateral do quadro e sendo preso por parafusos. Na parte de trás aqui a gente vai ligar na saída do IDR, fase, terra e fase. Vou pausar o vídeo e volto mais adiante com essa parte já montada. Muito bem, já temos aqui a tomada fixada na parede lateral do quadro de energia. Fixada, ela foi prensada, né? Foi cortado milimetricamente para ela entrar prensada e não ficar solta. E ainda foi presa por 4 parafusos aqui, um em cada extremidade. Aqui eu já coloquei o espelho, então ficou um acabamento bem clean, bem limpo, né? Pode ver aqui na lateral, ó, a tomada mal aparece, então aqui vai vir o plug macho conectando na tomada. Aqui temos os bornes de fase e fase nas extremidades com o borne central, que é para terra, o aterramento, que vai sair deste borne daqui, ó. Então eu vou fazer essa etapa e volto com ele mais adiantado aí o vídeo. Bom, agora a gente já concluiu o quadro de energia específico para o carregador veicular elétrico, né? A gente aqui então já conseguiu montar a tomada. Utilizei terminais tipo pino. Utilizei ainda os cabos elétricos 6 milímetros. Dá de sobra, pois aqui o de 2,5 milímetros quadrados daria, então eu estou utilizando cabos para poder sobrar aqui nesse dimensionamento, né? Então aqui, ó, a gente vai entrar com a alimentação por cima, ela vai passar pelo disjuntor geral do quadro, passando pelo IDR, jumpeando pelo DPS. O IDR, a saída, manda para a tomada de 20 amperes. Aqui a gente tem no barramento de terra ligado, terra central da tomada. Só vou fazer depois lá na entrada do quadro, né? A subida aqui, colocar um prensa-cabos aqui para descer com o cabo de alimentação. Isso aqui a gente pode executar na hora e mais tarde eu já volto com ele montado na parede, com o carregador elétrico já conectado e funcionando devidamente. Pois bem, aqui a gente está no quadro de medição, onde a gente tem
toda a carcaça metálica do nosso medidor que vem do poste padrão. Então a norma é bem clara. A norma é bem clara quando ela diz que para esse aterramento específico do carregador de carros elétricos, precisa ser o fio terra conectado num barramento, num BEP, que é barramento de equipotencialização do sistema. Então, aqui eu não posso simplesmente pegar este cabo verde que está como terra, chegando lá no nosso quadro exclusivo do carregador do veículo. A gente não pode simplesmente pegar este cabo verde e conectá-lo no aterramento do poste, nesta haste de terra que vem do poste. Porque essa haste de terra, ela é uma haste que tem que ser conectada neste barramento de equipotencialização. Então, o que eu fiz aqui? Aqui eu tenho o neutro vindo da concessionária, lá do centro do trafo, né? Este neutro, ele desce, ele conecta no nosso terra do poste, ele conecta na carcaça metálica desse sistema aqui. Aí, por fim, eu vou pegar este cabo verde, conectar neste BEP. Então, aonde está o BEP aqui, né? Eu não tenho só uma conexão de haste solta aqui. Aqui eu tenho um BEP feito pela própria concessionária, né? Eu vou mostrar aqui para ver se eu consigo, né, identificar melhor para vocês aqui, ó. Aqui eu tenho este cabeamento de cobre nu, né? Este cabeamento de cobre nu aqui, ó, que sai do fundo da caixa metálica. Ele é o cabeamento que vem do nosso aterramento do padrão. Então, este aterramento ele conecta neste BEP, que por sua vez está conectado na carcaça metálica, juntamente com este fio, que é o próprio terra. Este terra, ele está conectado neste neutro aqui, ó, né? Está conectado por onde? Por aqui não está. Ele está conectado lá dentro, através de um split bolt, um parafuso fendido. Então aqui eu tenho, neste compartimento onde está o relógio de medição, eu tenho dentro, com os cabos elétricos azuis, tanto terra como o neutro da concessionária, neste compartimento conectado através de um split bolt, parafuso fendido. Vindo para cá, eu tenho este ponto que é o BEP. O BEP, ele já é o neutro da concessionária com o aterramento do poste padrão e a unificação dessa carcaça. O que eu vou fazer? Simplesmente eu vou pegar este cabo, vou colocar um terminal na ponta dele, um terminal devidamente crimpado, e vou conectar neste BEP aqui, conseguindo assim a nossa pontuação em escala ômica, né? A gente precisa de um aterramento o mais baixo possível para ter a eficiência na proteção do nosso sistema. Então, conectado, né, o nosso aterramento, eu vou simplesmente utilizar esses outros dois cabos, preto e azul, para fase. Deveria ser uma outra cor aqui, mas a gente tem três cores. O verde vai ficar sendo terra, preto com azul, fase e fase, formando 220 entre fase e fase, chegando lá no nosso quadro de energia que foi destinado para a nossa carga, que é o veículo elétrico, né? Então eu vou fazer um adiantamento aqui, vou estar conectando da melhor forma possível, ainda vou verificar como irei conectar as fases abaixo dessa chave geral, né? A gente ainda tem uma chave geral que utiliza esses tipos de fusíveis aqui, ó. Não é tão comum, mas comum é
um disjuntor tipo DIN, mini disjuntor, né? Mas aqui nesse sistema a gente tem essa chave com este fusível, que também funciona da mesma maneira, é só aplicação diferente. Vou estar pausando o vídeo. Todos os componentes elétricos necessários para a montagem do nosso carregador portátil de carro elétrico. Então, de acordo com a norma NBR 5410, temos a parte de dimensionamento de cabos, né? Todos os cabos elétricos dimensionados devidamente, climpados devidamente, proteção individual de disjuntor, proteção individual IDR tipo A, que é o próprio para carro elétrico, ele é diferenciado. Temos aqui os DPS, esse aqui é o nosso componente que salva os eletrônicos. Então temos aqui o barramento de terra, essencial. Dá para carregar sem o terra? Ok, dá para carregar, mas quanto mais proteção em cascata tivermos, melhor vai ser o desempenho da nossa central de energia aqui. Temos aqui agora a medição da tomada, né? Aferição em tensão, quanto está dando aqui, ó. Temos 222, 221 volts. Vai alternando, né? Tensão alternada. Então, 220 volts aqui, né, na nossa máquina. Ok. Então, aqui foi feito as conexões. O terra no barramento BEP, barramento de potencialização. E os fases conectados com conector perfurante, popularmente conhecido como conector morceguinho, de matriz 1,5 a 10 milímetros para a derivação e até 70 milímetros para o fio principal ali. Vou estar aferindo agora o terra e instalação finalizada. Bom, estou aqui de novo no quadro de medição, agora aferindo a resistência ohmica do nosso sistema. Já estou aqui, ó, medindo o aterramento. Estou com 7 ohms de resistência. Aqui essa garrinha jacaré está pegando uma fase. Essa garrinha jacaré pegando o nosso aterramento. E marcando aqui 7 ohms. Segundo o nosso equipamento, 7 ohms é um aterramento bom, bem próximo de excelente. Então, concluída a instalação e só colocar o carro para carregar agora. Serviço já executado, o carro carregando. E a gente já foi olhar ali no painel, já está carregando. Vou mostrar para vocês agora. O eletricista aqui fazendo a verificação toda. E aí lá aparece no painel. Potência de carga, carregando 24%. Restante, 6 horas e 34 minutos para carregar a bateria toda. É isso aí. Muito obrigada, viu, Juan? Deus lhe pague. Estou à disposição sempre.